Fala, Samurai, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo, sou especialista de Flutter da Dev Samurai. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação com API e vai falar sobre um outro widget que é o widget Feature Builder, certo? Então a gente vai fazer um exemplo que a gente vai consumir uma API e a gente vai mostrar como é que a gente pode utilizar o widget Feature Builder para dispor as informações que a gente obter dessa API, beleza? Então o que a gente vai fazer nesse vídeo? Existe esse site JSON Placeholder que ele é como se fosse uma API fake. Então eu consigo fazer uma requisição para esse endereço e ele vai me trazer todas essas informações aqui, beleza? Então, para esse exemplo, isso vai ser mais que suficiente para a gente, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente precisa fazer uma requisição REST, né? A gente precisa escolher qual é o cliente que a gente vai usar. Então, o Flutter, o Dash, tem basicamente dois clientes que são os mais usados. O DIL, certo? E o HTTP. Você vai escolher de acordo com a sua preferência, ambos são muito bons e ambos atendem todas as suas necessidades, com certeza. É mais uma questão de preferência. Eu vou utilizar o HTTP para esse exemplo, mas fique à vontade de utilizar o DIL, não tem nenhum problema. O seu código vai ficar quase idêntico, beleza? Então, eu vou usar o HTTP. Eu venho aqui no meu terminal e dou um flutter pubget, flutter pubget. Então eu vou baixar essa dependência para o meu projeto e aqui eu já posso usar ela. Então eu vou importar aqui http as http. Tranquilo? Então eu já posso fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, esse é o exemplo trivial que vem quando a gente já cria um projeto Flutter. É aquele nosso contador já conhecido de vocês. Então eu vou dar aqui um Flutter Run, só para executar esse cara aqui, e eu vou colocar esse cara sempre no topo, para ficar sempre visível aqui. E por enquanto a gente sabe que a primeira vez ele demora um pouquinho mais, então a gente já vai criar aqui o nosso método, que vai ser o método que vai fazer a comunicação com a API, beleza? Então aqui eu vou retornar um feature de um map de string dynamic e eu vou chamar de getToJuice, certo? Vamos lá. Por que na verdade isso eu vou retornar uma lista de um map de string dynamic, certo? Vamos entender por quê. Eu consigo perceber, pelo o colchete, que isso é uma lista, certo? Então, isso aqui é um JSON em formato de lista. Então, por isso que eu estou retornando uma lista. E cada elemento dessa lista é um objeto JSON que eu mapeio no Dart para um map de string, que é a chave, e dynamic, que é o valor. Eu tenho que colocar dynamic porque eu não sei qual é o valor que vai vir aqui. Pode vir um inteiro, pode vir um string, pode vir um booleano. Então a única coisa que eu sei é que eu estou mapeando para um mapa, né, um map, de uma string, que é a chave, e o valor eu coloco dynamic porque eu não sei o que a API vai me retornar, certo? Deixa eu rodar de novo aqui. Então pronto, como é que a gente faz de fato a requisição? É muito simples, basta a gente colocar aqui http.get e passar a URL. Basicamente isso, certo? Isso aqui retorna um feature, se a gente abrir ele retorna o feature de uma response, certo? Então vamos
chamar isso aqui de response, e como ele retorna um feature, eu quero esperar que esse feature termine. Para isso eu coloco a palavrinha-chave await. E quando eu uso o await aqui, eu tenho que dizer que essa minha função ela é assíncrona, certo? Para concluir, vamos só dar um print nessa response.statuscode, certo? Que a gente vai conseguir imprimir aqui qual foi a resposta obtida, certo? O status code é o status que o servidor vai me mandar, beleza? Para finalizar, eu posso vir, vou só botar um return aqui, só para ele parar de reclamar. Return nu, certo? E eu vou criar aqui o meu método initState e vou adicionar essa minha chamada bem aqui, beleza? Agora eu vou recarregar aqui, vamos esperar ele recarregar. Opa, ó, imprimiu aqui 200. O 200 é um código HTTP que diz que a minha requisição foi executada com sucesso no lado do servidor. Beleza? Então, se ela foi executada com sucesso, eu posso vir e fazer o seguinte, ó, print response.data. Na verdade é response.body, certo? Que body é o que vem no corpo da minha requisição. Sendo que eu só quero fazer isso se der sucesso. Então eu vou fazer o seguinte: se a minha response.statuscode for igual a 200, aí sim eu quero dar um print no response.body. Beleza? Então vamos rodar isso aqui de novo e vamos ver o que o servidor está retornando para a gente. Opa! Ó. Status 200, ok, e ele está nos retornando justamente essa informação aqui, certo? Então, beleza, já conseguimos caminhar um pouco. Só tem um porém. Essa informação, ó, esse response.body, ele é um string. Então, eu não quero trabalhar com strings. Para eu fazer o envio e o recebimento de informações via HTTP, eu faço esse envio através de strings, certo? Mas quando eu recebo uma resposta, eu não quero ter que manusear strings. Seria muito complicado para eu manusear esses objetos aqui como se eles fossem strings. Então, eu tenho que fazer um processo chamado de deserialização. Então, eu tenho esse response.body, que é a minha resposta no formato string, eu tenho que transformar do formato string para o formato objeto, certo? Então, como é que a gente faz isso? Eu posso fazer o seguinte: final list recebe JSON decode. Esse método, ele é um método que vai receber essa string que está vindo no body. E eu vou até colocar aqui como list, porque eu sei que isso aqui vai me retornar uma list. E agora eu posso fazer assim, ó, print list, e vou até também imprimir aqui o tamanho da minha lista. Vamos ver se dá certo. Opa, beleza. Então agora ele já está me retornando um objeto. Não é mais uma string que ele está me retornando, é um objeto. E ele está me retornando também aqui 200. Muito provavelmente tem 200 itens aqui, que é o que essa API me retorna. Beleza? Então, já tenho a minha lista, certo? Então agora o que eu quero fazer? Eu quero, por exemplo, vamos imprimir o primeiro elemento dessa lista. Ó, digamos que eu quero imprimir list.0,
que é o primeiro elemento, e eu quero também imprimir o tipo desse elemento. Vamos ver o que ele está me respondendo. Depois a gente faz uma recapitulação. Certo, ele está me retornando um hash map, que é exatamente isso aqui. Então vamos fazer uma recapitulação. Estou fazendo a minha requisição através do get. O get é um verbo, a gente chama de verbo HTTP, que faz a requisição de informações. Então eu estou passando o meu endpoint aqui para o get e estou buscando as informações que o servidor está me mandando. Quando esse meu comando é executado, eu tenho um objeto response que ele tem várias informações dentro dele. Uma das informações é esse status code, que é o status que o servidor me manda com o resultado daquela operação. Se esse status code for 200, eu sei que deu tudo certo no envio dessa informação do servidor. Então, eu posso continuar o meu processamento. O servidor me manda essa informação no body da requisição. E ele me manda essa informação no formato de strings. Mas como fica muito complicado trabalhar com strings, eu preciso fazer o processo de deserialização dessa string. Eu faço isso utilizando o método JSON-decode. Beleza? Então aqui eu consigo simplesmente fazer return em lista. E se o status code não for 200, eu vou retornar nulo, porque significa que deu algum tipo de problema. Beleza? Então, beleza. Então, eu posso fazer aqui o seguinte. Eu já consigo trazer meus to-dos, certo? Eu já estou conseguindo trazer todos esses meus to-dos. Agora eu quero colocar essa informação na tela, certo? Como é uma maneira que eu poderia fazer? Primeiro eu vou fazer uma maneira que eu considero não tão legal e depois eu vou fazer uma maneira que eu considero legal, certo? Maneira que eu considero não legal, eu poderia fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou criar aqui esse objeto e eu vou chamar de to-dos, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um then aqui. E quando isso finalizar, eu vou fazer o seguinte, set state e vou fazer to-dos recebe valores. Tranquilo? Por fim, eu vou tirar aqui essas coisas que não me interessam por enquanto. Nem isso e muito menos isso. E eu vou fazer o seguinte, se meus to-dos for igual a nulo, eu vou retornar aqui um circular progress indicator. Se não, eu vou retornar um text. Vou retornar um text com deu certo. Então vamos ver isso em execução. Então o que eu estou fazendo? Se eu não tiver to-dos ainda, eu vou mostrar um loading na tela. A partir do momento que eu tiver to-dos, ele vai mostrar a informação na tela. A gente já viu que ele deu algum tipo de erro aqui. Certo. Vamos lá. Ele deu um erro aqui porque ele não está conseguindo reconhecer que o que vem dentro dessa lista é um map. Então eu vou colocar aqui dynamic por enquanto. Certo? Então ele vai mostrar o círculo da progress e ele ainda vai dar erro. Vamos ver aqui de novo. Vamos ver aqui de novo. Vou baixar aqui um pouquinho.
Ah, tá. É porque eu não mudei aqui. Então isso aqui vai ser... Posso colocar só uma lista. Consequentemente, aqui eu também vou colocar só uma lista. Colocar uma lista e uma lista de dynamic é a mesma coisa. Vamos agora ver. Opa, agora deu certo. Então ele mostrou o circular enquanto estava carregando a informação e no momento que carregou a informação, ele mostrou, deu certo. Vamos fazer algo melhor com essa informação, tá? Eu vou fazer o seguinte. Se tiver carregado, eu vou criar aqui um widget chamado ToDo's List. ToDo's List e vou passar os meus ToDo's para esse cara. Beleza? Esse cara vai ser um stateless widget. ToDo's List, que vai receber ToDo's. E esses ToDo's vão ser final list ToDo's. Esse cara vai ser um list view builder. Deixa eu tirar esse aqui que está atrapalhando. Ele vai ser um list view builder de tamanho ToDo's.length. E esse item builder vai retornar um list tile com um título que é um texto, e aqui eu coloco ToDo's e aí eu quero pegar esse campo título, certo? Quero pegar esse campo título. Então esse ToDo's e eu vou estar pegando um elemento desse, e como eu quero o campo título, eu pego ele através disso aqui. Então vamos ver se ficou algo parecido com o que a gente deseja. Mostra o circular. Certo, ele está dando um erro de layout porque ele não está conseguindo renderizar minha list view, porque a minha list view está dentro de uma coluna. Então a gente resolve isso colocando um shrink wrap true, que aí o Flutter vai conseguir se acertar. Opa, foi tirar aqui. Vamos rodar de novo rapidinho. Então isso é um errozinho bem comum de layout, porque a column é um widget que ela cresce infinitamente, e o meu list view é um widget que também cresce infinitamente. Então quando eu coloco um dentro do outro, o Flutter não sabe muito bem como dispor esses dois caras que querem crescer de maneira infinita um dentro do outro. Então a gente tem que colocar essa propriedade shrink wrap, beleza? Então eu espero que assim a gente carregue a nossa lista de ToDo's. Beleza? Vamos ver aqui. É para aparecer o loading. Depois que aparecer o loading, é para aparecer nossa listinha. Loading. Apareceu nossa listinha. Certo? Para resolver esse problema aqui, a gente pode colocar esse nosso cara aqui dentro de um single child scroll view. Então a gente resolve esse problema aqui. Mais uma coisa que a gente pode fazer, eu posso chegar aqui, eu posso colocar nesse list tile um leading, que é um text com e mais um. E mais um. Que eu quero que ele mostre o númerozinho aqui do ToDo. Beleza? Show de bola. Então já conseguimos trazer a nossa lista e dispor na tela. Sendo que está um jeito um pouco estranho, eu preciso, dentro do init state, chamar o método.
quando ele terminar, eu preciso passar um set state atualizando o valor e dentro do meu build eu preciso ver se está nulo ou não para mostrar um circular progress ou um to-do list. Então não estou gostando muito dessa maneira que está sendo feita, certo? Deixa eu até fazer isso aqui. A gente meio que não precisa dessa coluna, certo? A gente não precisa dessa coluna e eu acho que fica tudo mais interessante assim. Vamos ver. Beleza. Você vê que ele não está rolando. Então, como eu tirei a coluna agora, eu posso tirar o shrink wrap. Não posso tirar o shrink wrap. Vamos deixar aqui. Não é muito o nosso foco nesse vídeo. O que importa é que a gente está renderizando a nossa lista aqui. Beleza? Show. Estamos renderizando a nossa lista aqui. Agora, eu quero uma maneira de fazer melhor uso desse meu feature. Eu não estou gostando dessa maneira que eu tô fazendo aqui, não. Certo? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu posso criar esse objeto aqui, ó. Get to-do's feature. Então, eu estou criando um objeto que é o feature. E eu vou fazer o seguinte. Esse meu get to-do's feature, ele recebe get to-do's. Beleza? Então, ele está recebendo, não é o resultado. Ele está recebendo o feature. O future, certo? O futuro todo, não é o resultado que é a minha lista. Então, quando chegar bem aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar um widget chamado Future Builder, que é um widget criado exclusivamente para trabalhar e controlar features como esses. Então, tem um parâmetro aqui, Future, que eu posso passar o meu feature, que é o que a gente acabou de criar aqui, get to do's feature. Eu posso aqui posso até colocar o tipo aqui para ele me ajudar. Então eu sei que ele é uma lista e ele tem um método builder, que ele recebe um context e um snapshot. E esse snapshot, ele é legal que ele me dá várias informações sobre o feature que está sendo executado. Então, eu posso fazer o seguinte. Se o meu snapshot tem data, eu sei que esse processamento deu certo. E, além disso, a data retornada pelo meu feature está dentro do objeto snapshot.data. Certo? Então, eu posso vir aqui e simplesmente colocar return to-do's list e passar o meu snapshot.data, que é justamente a minha lista. Se eu não tiver data ainda, é porque eu ainda estou buscando a minha data. Então eu posso mostrar da mesma maneira o circular progress indicator. Beleza? Então vamos ver se isso aqui funciona. Mostrou o circular, quando terminou, mostrou. Agora eu consertei o scrolling, né? Então você vê, ó, que através do uso do widget Feature Builder, ele faz todo o controle pra gente. A gente não precisa mais ficar chamando set state. Esse objeto snapshot, ele vai ter toda essa informação da execução do feature. E esse builder, ele vai ser executado toda vida que algum status desse feature mudar. Se ele trouxer o resultado, se ele der algum erro, a gente pode fazer tratativas de erros. Eu posso ter aqui, por exemplo, eu posso fazer aqui, se snapshot has erro, aí eu posso fazer aqui um return text deu erro. Claro que eu vou fazer uma tratativa
eu poderia fazer um tratativo melhor, mas eu só queria indicar aqui, ó, que a gente também tem controle sobre se deu algum tipo de erro. Na nossa abordagem anterior estava bem complicado fazer esse tipo de controle. Então, o Feature Builder é um dos widgets mais legais que eu acho, porque a gente consegue deixar bem organizado essa questão de feature e do controle dele. E, além do mais, ele é muito parecido com outro widget que é o Stream Builder nesse sentido. Eu consigo colocar esse Feature Builder somente naquele cara que eu quero que ele atualize. Então eu garanto que ele vai executar o builder só daquele cara. Então eu garanto uma otimização maior. Beleza? Então, o que eu queria falar nesse vídeo para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado. Lá na Dev Samurai a gente tem um curso excepcional de Flutter que tem vários princípios interessantes, inclusive esse princípio de Feature Builder. A gente faz consumo de APIs lá. O link desse curso vai estar aqui na descrição, embaixo do vídeo, se você tiver algum tipo de interesse. Se você tiver gostado do conteúdo, não esqueça de deixar o like, de compartilhar, de dar o joinha, de marcar o sininho para você receber as notificações. E comente, diga o que você quer saber mais sobre Flutter, quais são suas dúvidas, suas sugestões, que a gente vai estar sempre tentando olhar para essas informações e atender vocês da melhor maneira possível. Beleza? Então, novamente, espero que tenham gostado. Por esse vídeo é isso. A gente se vê na próxima. Valeu! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo, eu sou especialista de Flutter da Dev Samurai. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois widgets muito importantes que você vai estar sempre utilizando no Flutter, que são os widgets Column e Row, certo? Então eles são dois widgets muito simples, mas você vai ver que quase toda tela que a gente vai fazer, quase todo layout que a gente precisa dispor alguns elementos, você vai acabar utilizando row, column ou ambos, beleza? Então aqui nós temos o exemplo inicial, né? Aquele exemplo que já vem com... Quando a gente cria um projeto, só fiz remover os comentários e eu vou dar uma ajustada aqui. Pra gente poder começar a falar, certo? Então, já tem uma column aqui. Como a gente vai falar de column, eu já vou aproveitar e já vou colocar ela aqui. Só dando a formatada, eu não vou precisar desse título, então eu vou tirar. Posso tirar isso aqui. Isso aqui eu também não vou precisar desse appbar. Então vamos dar uma formatada aqui e vamos rodar ver se não quebrou nada. Pronto, então eu tirei tudo, então tá só uma coluna sem nada, então aparece uma tela em branco. Vamos tirar aqui esse debug chato. Colocar aqui false, vamos... Pronto, e agora vamos começar. Então, o que é esse widget column? Esse widget column, ele é um widget que a gente utiliza ele simplesmente quando a gente quer dispor um widget abaixo do outro. Então, supondo que a minha tela eu vá ter vários elementos, vários widgets um abaixo do outro. A única coisa que a gente precisa é utilizar um widget column e na propriedade children dele a gente vai passando os widgets que a gente precisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um stateless widget chamado myContainer. myContainer, que ele recebe uma cor. Ele recebe uma cor, vou até colocar assim desse. Certo? Ele recebe uma cor e ele simplesmente coloca um widget de altura 100 e de largura 100 com essa cor. Então eu posso criar aqui um myContainer e passar a cor, myContainer e passar a cor azul. Beleza? Se a gente recarregar aqui, a gente já tem ali nosso container.
como tá cortando aqui, eu vou colocar isso dentro de um widget safe area. Já temos vídeo aqui no canal sobre esse widget safe area. Se você tiver com alguma dúvida, você pode olhar lá, mas basicamente o que ele faz é colocar o nosso conteúdo dentro de uma área segura. Você vê que agora não tem a possibilidade da barra do Android aqui cortar o nosso widget, beleza? Então pronto, eu coloquei aqui o nosso container, beleza? Se eu quiser agora colocar um container abaixo disso, eu posso vir aqui e colocar um abaixo dele, um green abaixo dele. E eu posso também colocar um red abaixo dele. Opa! Colors.red. Pronto, posso colocar um red abaixo dele. E assim fica muito evidente o uso da column, né? A gente pode simplesmente colocando um widget abaixo do outro, um widget abaixo do outro, até a gente conseguir o nosso layout desejado. Tranquilo? Então, além disso, o column ele tem algumas propriedades bem legais que a gente pode manusear. Se a gente não passar nenhuma propriedade, ele vai simplesmente colocando um abaixo do outro. Mas o que a gente pode fazer? Tem uma propriedade aqui chamada main_x_alignment. E a gente pode passar, por exemplo, main_x_alignment center. E se a gente passar isso, os widgets eles vão ficar centralizados. Basta fazer isso. O que a gente pode fazer também? Colocar space between. Os widgets vão ficar com espaço entre eles. Posso colocar space evenly. Eles vão ficar com espaçamentos iguais. Então, esse tamanho desse espaçamento é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Outra coisa que eu posso fazer, posso colocar aqui start, que é o padrão. Os elementos vão para o começo da coluna. Como eu posso colocar também end, que eles vão para o final da coluna. Então, de maneira muito fácil, a gente consegue manusear e dispor esses elementos. Então, deixa eu colocar aqui space between. Ó, você vê que a gente tem total controle do posicionamento desses widgets só passando o main_x_alignment. Esse main_x_alignment é importante. Ele também tem essa mesma propriedade quando a gente estiver falando de row, mas o comportamento dela é diferente quando a gente está falando de row. A gente vai ver mais à frente, certo? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, tem outra propriedade chamada cross_x_alignment. E a gente pode passar um cross_x_alignment center, por exemplo. Não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque o tamanho dessa coluna é o tamanho do conteúdo dela. Então, o tamanho dela está até aqui, então não tem como eu centralizar na tela, porque o tamanho da coluna já está sendo aqui. Para a gente fazer isso funcionar, a gente tem que colocar essa coluna dentro de um container e dizer que o comprimento do container, a largura do container, é a largura toda da tela, que a gente pode fazer utilizando esse double.infinity. Então agora, ó, quando a gente dá um cross_x_alignment center, ele centraliza. O que é esse main_x_alignment e esse cross_x_alignment, para dar uma resumida? Quando a gente está se tratando de uma coluna, o main_x_alignment é o eixo vertical, quando a gente está tratando de coluna. Então, eu quero que verticalmente esses meus 3 widgets estejam espaçados com espaço entre eles. Ou eu posso colocar também um center aqui. Então, eu quero que verticalmente eles estejam centralizados. O cross_x_alignment, quando a gente está se tratando de uma coluna, ele está se referindo ao eixo horizontal. Então, para eu atingir o centralizar na tela, eu coloco center nos dois, que eu centralizo no eixo vertical e no eixo horizontal. No cross aqui eu posso colocar, por exemplo, end. E ele vai jogar lá para o fim, porque agora no eixo horizontal, que é o cross_x_alignment de uma column, eu estou colocando aqui end. Então ele joga lá para o fim. Eu poderia colocar também start. Certo? Então você vê que é muito fácil, a gente tem total controle de onde colocar esses nossos widgets, basicamente utilizando o main_x_alignment e o cross_x_alignment.
Para quem está um pouco familiarizado com desenvolvimento web, isso lembra muito o posicionamento do Flex, né? Então, quem sabe um pouquinho de web não vai ter muita dificuldade porque consegue manusear isso mais ou menos da mesma maneira. Mas é tranquilo, mesmo para quem não conhece, basta a gente manusear o main x alignment de uma column para alinhar ele no eixo vertical e o cross x alignment para alinhar ou espaçar no eixo horizontal. Tranquilo. Então, basicamente quase tudo que você precisa saber de column é isso. Agora vamos fazer o seguinte. Eu não quero mais uma column, eu quero uma row, certo? O que funciona a row? A row ele é um widget com uma column que a gente agrupa filhos, ou seja, children, e a gente agrupa nessa propriedade vários widgets e eles vão ser dispostos em linha, eles vão ser dispostos não na vertical, eles vão ser dispostos na horizontal. Então, quando a gente quer botar vários widgets numa linha, um ao lado do outro, não um acima do outro ou abaixo do outro, a gente usa row. Então, se eu recarregar aqui, agora ó, os widgets ficam dispostos numa linha, numa row. E agora eu posso fazer o mesmo tipo de controle que eu fazia antes. Eu posso passar um main x alignment center, que ele vai me centralizar na tela. Só tem que lembrar o seguinte: se tratando de row, agora o main x alignment ele é horizontal. E o cross x alignment, se tratando de uma row, é na vertical. Então, se eu colocar o cross center, ele vai centralizar na vertical. Por que ele não centralizou na vertical? Porque eu não defini uma altura aqui. Então, eu tenho que colocar aqui uma altura de media query .of context .size .ref. Basicamente, com esse comando aqui, eu estou pegando a altura da tela. Então, se eu fizer isso, eu vou conseguir centralizar. Então, basicamente, a row é bem parecida com a column. Só vai mudar o quê? A maneira que você está dispondo. Se você quer dispor elementos um abaixo do outro, você vai utilizar uma column. E se você quer dispor elementos um ao lado do outro, você vai acabar utilizando uma row. Beleza? E é importante lembrar que a propriedade main x alignment de uma row é o eixo horizontal e o main x alignment de uma column é o eixo vertical. O cross x alignment de uma row é o eixo vertical e de uma column é o eixo horizontal. Beleza? Então, com isso é basicamente quase tudo que você precisa saber de row e column. Outra coisa que você pode saber a mais, a gente pode colocar sem nenhum problema uma row dentro de uma column. Nesse caso eu vou colocar duas rows dentro de uma column. Não tem nenhum problema. Vou até colocar um sized box. Na verdade vou controlar essa column com main x alignment. Eu posso colocar aqui main x alignment space between ou space around, certo? Então, nenhum problema, tenham uma row dentro de uma column, são tudo widgets no final das contas. Basta manusear eles da maneira que eu preciso, certo? Então, posso dentro dessa row colocar uma column também, não tem nenhum problema. Agora, a gente precisa ver um último detalhe, certo? Deixa eu pegar aqui esses containers e vamos colocar esses containers aqui, certo? Então eu vou só copiar eles aqui, vou tirar isso aqui e vamos ver aqui. Ok, eu vou colocar mais um. Ó, agora a gente tem um problema aqui, certo? Eu fui colocando vários widgets dentro de uma column e chegou aqui no final
E o Flutter está me avisando, ó, essa faixinha amarela, ela está me avisando que o conteúdo que eu estou querendo colocar nessa coluna, ele ultrapassa o tamanho da minha tela. Então, essa tarjinha amarela é o jeito que o Flutter tem de avisar o desenvolvedor, você está tentando colocar algo que está ultrapassando os limites da tela. Então, para isso funcionar, a gente tem que fazer um ajuste, certo? A gente tem que criar uma rolagem aqui, certo? Porque do jeito que está aqui, eu não tenho barra de rolagem, eu não consigo fazer o scroll na tela e eu estou perdendo conteúdo aqui. O Flutter resolve isso da seguinte maneira: tem um widget chamado Single Child Scroll View, que basicamente o Flutter ele vai criar um scroll pra gente. Ele vai criar um scroll pra gente. Então agora eu consigo o scroll. Beleza? Então, isso é interessante. Isso é interessante a gente usar sempre que a gente tiver um conteúdo que vai ultrapassar o tamanho da tela. Sempre que a gente tiver um conteúdo que vai ultrapassar o tamanho da tela, a gente tem que criar esse mecanismo de scroll, porque com esse mecanismo a gente garante que vai cortar o conteúdo aqui, mas o usuário ele sempre pode dar scroll. Ele sempre pode dar scroll e vai conseguir fazer o que ele quer, certo? Da mesma maneira, se eu tivesse aqui uma row, eu acredito que tem uma propriedade aqui, scroll direction, que a gente pode passar aqui axis.horizontal. E aí a gente cria o scroll horizontal. Então você pode usar o Single Child Scroll View tanto para numa column como numa row. Basta colocar o scroll direction, no caso da row, o scroll direction ser o axis horizontal. Beleza? Então é isso. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que tenha dado uma boa ideia, uma geral, de como trabalhar com row, column. A gente acabou falando de main X alignment, cross X alignment, e alinhamento de row, column. Falou também do Single Child Scroll View. E pode ter certeza que row e column, assim como container, são widgets que você vai estar sempre utilizando. Então é muito importante você entender como é que esses caras funcionam, entender bem como dispor esses elementos, que você vai ter sucesso quando estiver fazendo suas telas. Eu gosto sempre de ficar trabalhando exemplos. Então faça um container desse, vá mexendo, vá modificando aqui as propriedades, main X alignment, main X alignment, sei lá, space around, vá trabalhando com isso e você vai vendo como é que vai se comportar, como é que esses caras vão se comportando. Por que o space around aqui não fez efeito, por exemplo? Porque já está tudo colado e ele já está pegando o máximo. Então isso aqui não vai fazer efeito, certo? Então trabalhe com isso, pratique. Quanto mais você praticar isso, mais fácil vai ficar. E você vai ver que depois de um tempo isso vai ser trivial para você. Beleza? Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe, coloque comentários, deixe sugestões de outros temas que a gente vai trabalhando aqui do nosso lado para atender vocês da melhor maneira possível. Beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Fala, Samurai, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo, sou especialista de Flutter da Dev Samurai. E esse vídeo vai ser meio que uma continuação do vídeo passado. No vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre Shared Preference e a gente falou das vantagens dele, mas a gente falou também de uma desvantagem. Não é que seja uma desvantagem, é algo a você ficar de olho no Shared Preference, que é o fato de você não poder ou não dever guardar informações sensíveis nele, porque ele é um arquivo sem nenhum tipo de criptografia, então qualquer um pode acessar as informações e ver algum tipo de dado crítico lá, certo? Então, para resolver esse problema, existe outro pacote que é esse Flutter Security Storage, certo? Que é um pacote que faz basicamente a mesma coisa que o Shared Preference,
sendo que ele utiliza criptografia. Então os dados não são facilmente visualizados lá. Beleza? Então nesse vídeo a gente vai mostrar como utilizar esse pacote. Se você precisar de algo, guardar algum tipo de informação sensível, você pode utilizar ele para fazer a criptografia desses dados. Beleza? Então já peguei a dependência, já coloquei aqui no meu PubSpec e já dei o Flutter PubGet para baixar essa dependência. Então você vai ver que é bem tranquilo fazer o uso do Flutter Secure Storage, beleza? Eu vou fazer algumas mudanças aqui, ao invés de criar um Shared Preference, eu vou criar um Flutter Secure Storage. Eu vou chamar de Secure Storage. Vou inicializar ele aqui da mesma maneira. Opa! Vou inicializar ele aqui, eu não estou mais usando o Shared Preference. Só preciso inicializar aqui. Então, eu vou fazer final username, recebe. Aí para usar o Secure Storage, a única coisa que a gente precisa fazer é dar um securestorage.read e passar a chave com o nosso valor, que eu vou manter o padrão que a gente estava usando. Eu quero ler o valor da chave username. Esse securestorage.read ele é uma operação assíncrona, ele retorna um future. Então a gente tem que colocar o await aqui. Beleza, então eu já estou lendo aqui desses dados, certo? Antes de mais nada, eu vou deixar aqui a dependência do Shared Preference só para a gente fazer a limpeza das informações, para a gente garantir que não está pegando nada do exemplo anterior. Então, eu vou inicializar esse Shared Preference, sharedpreference.getInstance await, e aqui eu vou dar um clear. Clear, beleza. Await também. Só para a gente garantir que está limpando todas as informações que a gente criou. Beleza? Vou até colocar assim para ficar mais tranquilo. Beleza. Então, qual o outro canto que a gente tem que mudar? A gente tem que vir bem aqui agora. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Então aqui a gente tem que fazer secure storage.write. E aqui a gente tem que escolher basicamente a mesma coisa do Shared Preference. A nossa key, que a gente já padronizou, que se chamaria username, e o valor username. Beleza? Colocando também o await. E são basicamente essas as mudanças que a gente tem que fazer. De mudar do Shared Preference para o Flutter Secure Storage. Vamos rodar aqui e ver se a gente tem algum problema. Vou colocar aqui no topo de novo. Opa! Não queria ter feito isso. Vou colocar no topo. Beleza. Certo? Então, enquanto vai carregando, a gente pode falar algumas coisas. Você pode estar pensando, então, então eu sempre vou usar o Flutter Secure Storage. Acho que você não deveria fazer isso. Como o Flutter Secure Storage ele utiliza criptografia, consequentemente ele é mais lento que o Shared Preference. Então, eu acho, na minha humilde opinião, que você deveria usar o Flutter Secure Storage só se você realmente tiver dado sensível que você quer guardar. Se você tiver dado sensível para ser guardado, eu recomendo muito você usar o Flutter Secure Storage. Se não, se você tiver tipos de dados que não tem uma criticidade muito grande, vai de Shared Preference tranquilamente, que não vai dar nenhum tipo de problema. Opa, a gente passou por um erro aqui. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. Pronto, a minha MinSDK version lá na minha configuração de Android a minha SDK tá 16. Pra gente rodar o Flutter Secure tem que estar no mínimo 18.
Então a gente tem que fazer essa mudança aqui no build.gradle. Vamos mudar um Flutter clean e vamos mudar de novo o Flutter run. Então, como eu vinha dizendo, use a ferramenta adequada para a tarefa adequada. Então, não precisa matar uma mosca com uma bazuca e nem precisa tapar o sol com peneira. Faça o que você precisa fazer quando você precisa fazer. Vai guardar informação sensível? Vai de Flutter Secure Storage. Não precisa, quer só guardar algumas informações triviais ali que você precisa estar buscando a qualquer momento. Vai de Shared Preference. É o jeito mais fácil de você estar pensando e chaveando na sua cabeça. Beleza? Então vamos esperar, que agora deve dar certo. Vamos voltar ao nosso emulador aqui. Vamos colocar aqui Always on Top. E vamos esperar aqui um pouquinho. É para a gente conseguir obter o mesmo resultado. Então, como a gente está dando o clear aqui no Shared Prefs, para a gente iniciar na tela de login. Depois que a gente fizer o primeiro login, tudo é para funcionar da mesma maneira do exemplo anterior. Vamos ver se tudo funciona mesmo. A gente já sabe que dá aquela demorada, né, para carregar a primeira vez quando tem nova dependência, mas deu certo. Já fez o build aqui do APK. Beleza, apareceu a tela de login. Só para confirmar, eu vou tirar todo o código do Shared Preference. Só para confirmar que não estamos utilizando nada dele. Vou recarregar aqui o app. Beleza. Tranquilo, apareceu o username. Vamos lá. Dev Samurai. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu recarregar aqui e entrar. Beleza, recarregou a primeira vez. Agora vamos tentar fazer o hot restart e para ir direto para a homepage. E beleza, foi direto para a homepage. Então a gente obteve o mesmo comportamento desejado com Flutter Secure Storage. Só para salientar, use quando você precisar usar. Se você tiver informação, porque tem um overhead para se utilizar o Flutter Secure Storage. Ele faz o processo de criptografia, que não é um processo tão trivial. Então, só use ele se você realmente precisar. Mas, quando você precisar, use ele com certeza. Beleza? Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Ative o sininho para você receber sempre ali as notificações de novos vídeos. E não esqueça de comentar, dar seu feedback, o que está gostando, o que não está gostando, dar sugestão de novos temas. Que sempre que possível a gente vai encaixando os temas que vocês mais pedirem. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente se vê. Beleza? Valeu e até lá.